Tem que baixar aqui, ó. Assim. Só abrir aqui para poder virar isso aqui. Vira e puxa. Você aperta. Diga oi, pessoal. Oi para todo mundo. Diga, eu estou pronta para o culto. Diga, mande beijo para todo mundo. Beijo. Beijo. Beijo, Lara. Lara, manda beijo para todo mundo. Manda. Diga, pessoal, me aprontei. Eu estou toda linda, toda bonita para o culto nessa noite. Diga, mande tchau pro pessoal. Assim, ó. Tchau. Tchau, pessoal. Diga assim, tchau, pessoal. Manda beijo. Beijo. Beijo pra todo mundo. Manda. Não quer mandar beijo pra todo mundo? Mande um beijo pra todo mundo. Ali, ó, pra mamãe. Manda beijo pra mamãe. Beijo pra mamãe. Beijo pra todo mundo. Boa noite, pessoal. Diga. Bom vê-los aqui na minha casa. Todo mundo aqui com a Larinha, né? É, Larinha. Dá tchau pra mamãe. Dá tchau pra mamãe. Dá tchau. Tchau pra mamãe. Dá tchau pra todo mundo. Dá tchau. Prazer, pessoal. A Larinha tá aqui pra cultuar junto com a gente, né, filha? É, filha? Volume. Filha. Boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Que alegria vê-los aqui nesta noite. É uma satisfação estar entrando no seu lar, doce lar, conversando com vocês. É uma alegria enorme nos reunirmos de uma maneira remota para adorar ao Senhor, bendizê-lo na beleza da sua santidade. A Larinha estava toda pronta aqui, ela quis vir hoje participar conosco do culto. Está uma princesa, é a alegria da casa, já está dando seus primeiros passinhos, né? E é uma satisfação enorme, irmãos, termos vocês juntos aqui em nosso lar, tá bom? Nós vamos iniciar então a nossa devocional. Nesta noite, eu queria convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos então fazer uma oração e pedir a bênção de Deus para esse momento que vamos juntos cultuar, tá bom? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus amado, bendito e poderoso, glória seja, Senhor, dado ao teu nome pelos séculos dos séculos. Senhor, muito obrigado porque o Senhor separou esse dia dos demais dias para que o teu povo, Senhor, louvasse o teu nome, engrandecesse o teu nome, rendesse glória ao teu nome, Senhor. Ó Deus, muito obrigado porque o Senhor nos permite ter um tempo, Senhor Deus, para adorar e bendizer ao Senhor. Deus da glória, Senhor bendito, por favor, Senhor, que o Senhor agora também, Senhor, se achegue a nós pela tua santa palavra. E assim como o Senhor nos salvou, Senhor, com santa vocação no Senhor Jesus Cristo,
o Senhor mais uma vez nos exorte, o Senhor mais uma vez nos humilhe, o Senhor mais uma vez, ó Deus, confronte os nossos passos e nos ajude, Senhor, a trilhar a nossa vida cristã conforme o Teu Evangelho. Senhor, por favor, queremos adorar o Teu nome, bendizer o Senhor na beleza da Tua majestade, engrandecer o Senhor, ó Deus, com todo o nosso coração e força, e que o Senhor, por favor, viva em nós, e que o Senhor, por favor, mais uma vez, ó Deus do céu, nos traga ânimo e alegria que só o Senhor pode trazer para o coração dos Teus santos. Nesse tempo, Senhor Deus, de pandemia, nesse tempo, Senhor, em que o Teu povo não está podendo se reunir, ó Deus, Tu sabes todas as coisas, dirige, Senhor, os passos do mundo. O Senhor é o Rei dos Reis. Por isso, fica conosco e nos abençoa. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, vamos então para o primeiro momento da nossa devoção nessa noite, que é cantar alguns cânticos ao nosso Rei, o Senhor Jesus Cristo. Vamos começar com um cântico que diz: o Rei da Glória, o Rei dos Reis. Vamos cantar todos juntos?
ainda louvando nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos fazer uma oração cantada agora, pedindo ao Senhor que nos ajude a nos agradar dele. Isso está no Salmo 37, versos 5 a 7. Vamos cantar todos juntos? Agrada-te do Senhor, e ele satisfará os desejos do teu coração. Finalizar nesta noite, vamos cantar mais um cântico, agradecendo porque Deus ele tem cuidado de mim e de você durante todo esse tempo. Ele está cuidando da nossa vida. Deus cuida de mim, de você, de todos que estão aqui. Vamos cantar?
Meus amados irmãos e irmãs, vamos passar para a segunda parte da nossa devocional. Nesta noite, pelas noites de domingo, nós estávamos expondo na igreja o Evangelho de Marcos. E nós estamos continuando e chegamos agora no capítulo de número 13. Percebam, meus amados irmãos, que o Evangelho de Marcos ele é escrito desde o princípio para mostrar que o Senhor Jesus Cristo ele veio para morrer pelos pecadores. Marcos está escrevendo para o seu público romano e ele está mostrando que o Senhor Jesus Cristo ele está indo em direção à cruz. E o Senhor Jesus Cristo ele vai avançando e ele vai se revelando e ele vai, nesse meio tempo, fazendo curas e milagres para poder apresentar-se como Messias. E nós chegamos então, meus amados irmãos, no capítulo de número 11, quando o Senhor Jesus Cristo, ele entra de maneira triunfal em Jerusalém, e todas as atenções, tanto dos que estão em Jerusalém, quanto aqueles que estão indo com ele, nessa entrada triunfal, começam então a glorificá-lo e dizer, bendito é o que vem em nome do Senhor. E nós vamos perceber, irmãos queridos, que o Senhor Jesus Cristo, ele está aqui no capítulo de número 13, na última semana, nos últimos dias que antecedem a sua paixão, morte e ressurreição. O Senhor Jesus Cristo, ele não tem tempo a perder. Depois de ser atacado frontalmente por todas as ordens religiosas de Israel, de Jerusalém, os fariseus, escribas, os herodianos, nós vamos perceber, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus ele vai começar então a atacar os pilares da religião judaica e ele vai começar aqui, meus amados irmãos, a construir os valores do cristianismo. Nós vamos então entrar no capítulo de número 12, e ver o Senhor Jesus Cristo ensinar no templo. E no capítulo de número 13, irmãos, ele então vai sair do templo para nunca mais voltar ao templo. Chega aqui então o final do ministério de ensino do Senhor Jesus Cristo aos judeus. O Senhor Jesus Cristo, a partir de agora, ele não tem mais nada a falar para os judeus. A partir de agora, o Senhor Jesus Cristo ele vai profetizar contra o templo judaico e contra Jerusalém. Chegou então o momento do Senhor Jesus Cristo abrir as portas do Evangelho para todas as nações. E agora chega a oportunidade dos gentios. Se nós estamos aqui, meus amados irmãos, é porque o Senhor Jesus Cristo, ele abriu as portas para os gentios. Nós não somos judeus. Quem é que nasceu e que tem linhagem judaica? Nós também não vamos nos tornar um judeu. Perceba então que o Senhor Jesus Cristo, ele abre as portas aqui para os gentios. E o Senhor Jesus, como nós vimos no domingo passado, ele, irmãos, nos ensina que agora toda aquela instituição religiosa, todas as festas judaicas, irmãos, tudo que apontava para o Messias, agora não precisa mais. Aqui o Senhor Jesus Cristo coloca um ponto final no templo, coloca um ponto final nas festas religiosas, nos dias judaicos, tudo se acaba porque o Senhor Jesus Cristo, irmãos, está marchando para a cruz, porque o fim da lei é Cristo, vai dizer o apóstolo Paulo lá em Romanos, capítulo de número 9 e 10, perceba o Senhor Jesus Cristo, irmãos, ele está indo para a cruz do Calvário e ele vai finalizar aqui então, meus amados irmãos, tudo aquilo que cumpria, irmãos, sobre o Messias. Por isso ele vai chegar na cruz e vai dizer, tetelestai, está consumado. Tudo aquilo que Deus o Pai planejou para a redenção, as instituições, irmãos, as festas judaicas, o sacerdócio, tudo que ele projetou era, irmãos, apontava para Cristo e para o Messias.
agora está sendo cumprido na cruz do Calvário. Nós temos que entender isso. E Marcos, ele relata isso aqui para mostrar, meus amados irmãos, ao seu público romano, à igreja romana de Roma, que eles poderiam ser alcançados pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eles não precisavam mais agora retornar para o templo. Eles não precisavam mais agora retornar para a cidade sagrada. O Senhor Jesus Cristo, irmãos, quando os discípulos perguntam, quando eles exclamam, que pedras, Senhor? Jesus vai dizer, não ficará pedra sobre pedra. Isso nos ensina, para nós, irmãos, que nós não precisamos mais trazer para a igreja evangélica, não precisamos mais trazer as festividades judaicas. Há muitos ramos de igrejas evangélicas que você vê, né, eles novamente trazer as festas judaicas, trazer o shofar para ser tocado. Né? Irmãos, nós não somos sionistas. Os sionistas são aqueles que são pró-Israel. São aqueles que defendem que ainda, irmãos, haverá um tempo de restauração do templo, haverá uma restauração do reino de Davi. Nós não cremos nisso. Nós não somos sionistas. Nós cremos que Cristo já instaurou o seu reino. A igreja, nós já estamos vivendo plenamente o reino de Cristo. E nós esperamos então, irmãos, aquele momento que Cristo vai voltar e ele vai então restaurar ou instaurar completamente, glorificar o seu reino completamente aqui na face da terra. E aqui vem uma pergunta, você pode perguntar, pastor, então, e os 1000 anos? Nós cremos, meus amados irmãos, que nós já estamos vivendo esses 1000 anos. Esses 1000 anos é uma linguagem figurativa para um período de tempo indeterminado. Nós não sabemos quanto tempo isso vai durar. Mas o fato é que Cristo já instaurou o seu reino. E nós cremos que ele virá para reinar com o seu povo aqui na terra. E ele vai restaurar o trono de Davi. Nós vamos viver então, irmãos, o período para sempre, né, os céus e a terra serão instaurados aqui e nós viveremos para sempre com Cristo. Essa é a nossa posição amilenista. Nós cremos que nós, irmãos, já estamos vivendo o reino, já estamos vivendo o milênio e que nós vamos reinar com Cristo para todo sempre quando ele vier buscar a sua igreja. E aí todas as coisas serão feitas, novas, novo céu, nova terra, habitaremos com ele sem pecado, nós veremos as profecias, né, principalmente do profeta Isaías, quando diz que o leão, né, vai se deitar junto com a lebre, com o cordeirinho, a áspide junto com as crianças. Nós vamos ver então o momento, irmão, de paz mundial e nós vamos viver com Cristo para todo sempre. Mas enquanto isso não chega, irmãos, nós estamos vivendo agora, como eu falei para vocês, o período do princípio das dores. Nós vamos ver isso a partir do verso de número 3 até o verso de número 13 nessa noite. Eu queria então mostrar aqui para vocês, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, ele está proferindo o seu sermão profético. O sermão profético, irmãos, alerta a igreja para tudo aquilo que vai acontecer antes de Cristo voltar. Percebam, se você ler Apocalipse, capítulo de número 1, você vai perceber isso. Abra comigo para lá, por favor. Apocalipse, capítulo de número 1. Olhem comigo o que o Senhor Jesus, irmãos, vai dizer aqui. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Percebo aqui
que o Senhor Jesus Cristo, no livro de Apocalipse, ele vai se revelar a João e ele vai dizer à igreja tudo o que vai acontecer até o fim. E vai dizer aqui, bem-aventurado aqueles que nessas profecias meditam. Nós temos, meus amados irmãos, que meditar nessas coisas. Faz parte da vida cristã pensar, refletir sobre a vida futura, sobre as coisas que antecedem o fim. Jesus Cristo nos alertou sobre essas coisas. Então, o Senhor Jesus, meus amados irmãos, ele quer que nós estejamos inteirados dessas coisas. O Senhor Jesus, ele aqui no sermão profético, ele vai usar uma linguagem conotativa. E ele vai usar aqui, meus irmãos, a ilustração de uma mulher grávida. Ele vai aqui mostrar 3 fases, então, desta mulher grávida. Em primeiro lugar, o princípio das dores. É aquele momento em que a mulher começa a ter contrações, e as contrações elas começam a ficar mais diminutas, e aí tem que marcar no relógio, né, para ver então essas contrações chegando, e o momento então de ir para o hospital para poder dar à luz. Então todo casal que já passou por isso, já vivenciou, sabe o que é isso, né? O princípio das dores é aquele momento de contrações, é o período de que todo mundo vai ficando com o coração meio turbado, é um período turbulento. Esse é o período, meus amados irmãos, que nós vamos ver agora. É o período do princípio das dores. E que período do princípio das dores é esse? Esse período do princípio das dores, meus amados irmãos, é o período em que o Senhor Jesus Cristo alerta sobre o surgimento de falsos profetas, de perseguição e de apostasia. Esse é o princípio das dores. O segundo momento é o momento em que a mulher dá luz. É aquele momento de grande tribulação. E nós vamos estudar isso mais para frente. Está do verso 14 ao verso de número 23. E nós vamos ver então o último momento, que é quando o menino nasce. E esse momento é comparado à vinda do Filho do Homem, a segunda volta de Jesus, que está do verso de número 24 ao verso de número 27. Nessa noite, eu quero então me ater aqui com vocês a esse primeiro período, que é o período do princípio das dores. Vamos ler aí, meus amados irmãos, então, vamos meditar naquilo que o Senhor Jesus Cristo tem a nos ensinar nesta noite, sobre as coisas que antecedem o fim. Por favor, olhe comigo, Marcos capítulo de número 13, verso de número 3. Percebam aqui que os discípulos, eles estão com o Senhor Jesus Cristo no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras ficava de frente para o Monte Sião, né? E eles vão fazer aqui 2 perguntas para o Senhor Jesus Cristo. Isso é também visto em Mateus capítulo de número 24. Marcos não registra aqui claramente, mas Mateus ele vai registrar. E eles vão fazer 2 perguntas. Primeiro, quando o templo será destruído? Nós já tratamos sobre isso. E a segunda pergunta trata a questão acerca dos sinais que antecedem o fim dos tempos. Isso está, irmãos, do verso de número 3 até o verso de número 4. Diz assim: no Monte das Oliveiras, defronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram, em particular: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá quando todas elas estiverem para se cumprir. O Senhor Jesus Cristo, ele vai então aqui dizer quais são os sinais que antecedem a sua volta. E esses sinais, meus amados irmãos, eles estão divididos em algumas categorias, que o Senhor Jesus mesmo nos mostra aqui. E a primeira categoria desses sinais, irmãos, são os falsos profetas.
Mas eu queria especificar aqui dizendo os falsos messias. Leiam comigo, por favor, o verso de número 5 e o verso de número 6. Diz assim: Então Jesus passou a dizer-lhes: Vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Percebam, meus amados irmãos, que nesse período do princípio das dores, antes que Jesus volte, Jesus vai dizer que virão falsos messias, dizendo que eles são o Cristo. Marcos não registra isso, mas nós vamos ver em Mateus, ele registrar dizendo que esses falsos messias virão e, se possível, eles enganarão até os eleitos. Mas os eleitos, eles não podem ser enganados. Os eleitos, irmãos, são aqueles que estão lendo a profecia de Cristo, são aqueles que estão estudando o sermão profético do Senhor Jesus Cristo, e eles não podem ser enganados. Eles, diz o Senhor Jesus Cristo, os falsos profetas, os falsos messias, eles, se possível, até enganariam os eleitos, mas eles não podem ser enganados. E o Senhor Jesus vai dizer aqui que esses falsos messias serão muitos. O Senhor Jesus vai dizer que eles também têm uma mensagem. Essa mensagem é sobre o fim dos tempos. E esses falsos messias, eles também, meus amados irmãos, marcarão a data para o fim do tempo. Esses falsos messias, diz o Senhor Jesus Cristo, eles são aqueles, amados irmãos, que eles vão enganar as pessoas. Eles vão dizer que vem no nome do Senhor Jesus Cristo. Esses falsos messias, eles vão dizer que eles são a encarnação do Senhor Jesus Cristo. Esses falsos messias, diz o Senhor Jesus Cristo, eles vão dizer que virão para poder completar a obra de Cristo que não foi completa na cruz do Calvário. São esses os falsos messias. Eles virão no nome de Cristo. Eles têm uma mensagem sobre o fim dos tempos. Eles ensinarão que eles são a encarnação de Jesus. E eles vão ensinar que eles são o próprio Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, durante esses 2000 anos que vemos de cristianismo, que o Senhor Jesus instaurou a igreja, não parou de vir falsos profetas te dizendo Cristo. No ano 130 depois de Cristo, nós vamos ver se levantar um homem chamado Simão Bar-Coba. E esse homem, ele se declarou como Messias político. Os principais sacerdotes de Jerusalém apoiaram esse homem e eles se revoltaram contra os romanos. E nós vamos ver que eles foram massacrados. Na história da igreja, isso é registrado como massacre de Massada. Depois da rebelião, daquele primeiro período que houve da destruição do templo, no ano 70 depois de Cristo, essa rebelião judaica, irmãos, ela voltou a acontecer no ano 130. E Simão Bar-Coba se declarava como Messias. Irmãos, nós vamos ver que durante esses 2000 anos, muitos homens se levantaram dizendo que eram o Messias. O próprio Papa, irmãos, no catolicismo romano, na Idade Média, desde a Idade Média, ele vai se declarar como o representante de Cristo. E na sua cadeira está escrito Vicarium Fidei Filium. Ele vai se denominar como aquele que não é somente o representante, mas ele é o símbolo do próprio Cristo na face da terra. Quem não lembra também de Joseph Smith, que se declarou como recebendo as últimas revelações do próprio Senhor Jesus Cristo.
Meus amados irmãos, percebam que há várias pessoas se levantando. Morreu, irmãos, agora recentemente, quem não se lembra, do reverendo Sun Myung Moon, o reverendo Moon. Ele se declarava, irmãos, a reencarnação de Cristo. Ele se declarava como aquele que veio para poder dar continuidade ao ministério de Cristo que foi interrompido na cruz do Calvário. Ele se declarava, meu amado irmão e irmã, como os continuadores, os pais, Adão e Eva, da nova geração daqueles que criam nele como Messias. Ele formou a Igreja da Unificação na Coreia do Sul. Quem não se lembra também de Jim Jones, na década de 70, esse homem fundou uma seita chamada Templo dos Povos. E ele se dizia a reencarnação do Senhor Jesus Cristo. Ele levou esses seguidores ao suicídio coletivo em 18 de novembro de 1978, lá na Guiana Inglesa, dizendo que todos deveriam se matar para ir para o céu. Meus amados irmãos, quem não lembra aqui, no Brasil, de Henri Cristo, um astrólogo que desde 1969 afirma ser o Senhor Jesus Cristo encarnado. Vive em Brasília, aonde diz que a Nova Jerusalém, e muitos o seguem. Esses aqui são alguns poucos que eu posso elencar, irmãos, de uma lista enorme que desde que o Senhor Jesus Cristo ascendeu aos céus, dizem ser a encarnação do próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, muitos ainda surgirão, se possível, para enganar a Igreja de Cristo, dizendo que são os Messias e a encarnação do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, então, aqui, de uma maneira profética, ele é profeta, e ele vai alertar, meus amados irmãos, a nós e a igreja durante todos esses séculos, porque desde o primeiro do segundo século, nós estamos vendo surgir falsos cristos. E ele alerta a mim e a você para não acreditar. Quando Cristo voltar, ele virá, irmãos, vindo dos céus. Ele não virá encarnado, ele virá em glória, com o corpo glorificado. Então nós não devemos crer nesses homens que surgem dizendo que são o Messias. A segunda categoria, irmãos, do princípio das dores, percebam, isso aqui vai causar dor na igreja. São falsos profetas, vão enganar a muitos. Outra dor que a igreja vai ter durante esse tempo, dos princípios das dores, são as guerras. Leiam comigo, por favor, o que o Senhor Jesus diz no verso de número 7. Princípio do verso de número 8. Diz assim: Quando, porém, ouvides falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino. A segunda categoria de dores que o mundo vai passar antes que o Senhor Jesus Cristo venha irmãos, as dores das guerras. Nação se levantando contra nação. Naquele período em que o Senhor Jesus Cristo proferiu, irmãos, o seu sermão, ele estava vivendo num período que é chamado de Pax Romana. Por força do Império Romano, todas as nações subjugadas viviam em paz. A profecia do Senhor Jesus Cristo, ela vai se cumprir a partir do ano 70, 40 anos depois. Nós vamos ver então que explode no Império Romano várias rebeliões
que não conseguem ser dominadas. E nós vamos perceber, irmãos, na história do Império Romano, que em um ano, 4 imperadores morreram. Galba, Otto, Vitelo e Vespasiano. No mesmo ano, as guerras começaram a implodir no Império Romano. E as nações, irmãos, começaram a se tornar revoltas. Desde aqueles dias, desde a profecia de Cristo, não parou de haver guerra e de se levantar nação contra nação. Irmãos, nós vamos vivenciar isso há pouco tempo, próximo de nós, 2 guerras mundiais. A primeira, irmãos, matando 30 milhões de pessoas. E a segunda, matando 60 milhões de pessoas. E todos os dias nós ouvimos notícias de nação se levantando contra a nação. Não faz muito tempo que nós vemos, irmãos, a guerra que o Estado Islâmico levantou nas nações árabes e as atrocidades que eles estão fazendo, guerra após guerra. Mas não será o fim. O Senhor Jesus Cristo diz no final do verso de número 7, mas isto não será o fim. Os conflitos internacionais, irmãos, nos entristecem muito. Toda a humanidade é incapaz de resolver o problema da guerra. Toda a humanidade. Nações, instituições, organizações mundiais tentam gerar a paz. Mas nós não vamos ver paz, irmãos, até que o príncipe da paz volte. Percebam, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo vai dizer, até que eu volte, irmãos, haverá guerra. O Senhor Jesus está aqui nos alertando para isso. A humanidade não terá paz. Dizem os estudiosos sobre a questão da guerra que para cada 1 ano de paz são necessários 13 anos de guerra. Meus amados irmãos, se nós formos estudar a história da humanidade, desde que o Senhor Jesus Cristo profetizou isso, aconteceram mais de 800 guerras na história humana. Irmãos, não haverá paz. Nós temos que entender isso. Mas, não obstante, os homens agora esperam a guerra nuclear. Os homens, irmãos, agora entendem que o mundo será destruído por uma guerra biológica, por uma guerra química. Todos esperam isso, né? Que nós não seremos mais destruídos, irmãos, por fogo, por mísseis, por uma bomba. Todos esperam agora uma guerra biológica. Meus amados irmãos, estejam cientes disso. Mesmo que venha uma guerra biológica, o Senhor Jesus diz, não será o fim. Nós não seremos, irmãos, o mundo não será, a terra não será destruída por guerra. Entendam isso. Não será o fim. Será simplesmente o princípio das dores. E o homem inquieto, a humanidade que se convulsiona na sua inquietude, na sua soberba, na sua ganância, e essas guerras elas vão se contorcendo como uma mulher em dores. Isso vai acontecendo, meus amados irmãos, porque o homem não tem paz. O príncipe da paz está vindo. E somente o Senhor Jesus Cristo vai dar paz ao homem, dar paz à humanidade. É Ele que vai instaurar o seu reino de paz. E nós devemos, irmãos amados, confiar nisso, esperar nisso. Se o Senhor Jesus Cristo ele é profeta, e se a sua palavra é verdadeira, isso irá se cumprir. E durante esses 2000 anos, nós estamos vendo a sua palavra se cumprir. Não é o fim. Não é o fim.
A terceira categoria, irmãos, que nós vemos aqui no sermão profético sobre o princípio das dores é a calamidade da natureza. Observem comigo, por favor, verso de número 8. Vamos ler aí todos juntos? Porque a parte B do verso 8. Haverá terremoto em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Marcos não registra, mas Lucas vai registrar isso, que além de terremotos, fome, irmãos, também haveria epidemias. O Senhor Jesus Cristo falou sobre terremotos, sobre fome, sobre epidemias, sobre pestes. E isso, diz o Senhor Jesus Cristo, haveria em vários lugares do planeta Terra. Em todos os lugares do planeta Terra, em vários lugares, isso chegaria. Lugares que não havia fome, vai chegar a fome. Lugares que não havia tremor de terra, vai ter tremor de terra. Até há pouco tempo nós não tínhamos tremor de terra aqui na América do Sul. Quem lembra de tremor de terra no Brasil? Mas nós estamos vendo, irmãos, tremores de terra. Nós vamos ver, irmãos, a natureza, ela se contorcer, ela se convulsionar por causa, irmãos, do pecado do homem que tenta exaurir os seus recursos naturais. A natureza, então, ela se torna em fúria e na sua fúria, reagindo às inquietações do coração humano, sugando e destruindo os seus recursos naturais, ela começa, então, a se revoltar contra os seres humanos. E a natureza, irmãos, ela começa a gerar fome. A terra, ela seca, não gera o seu fruto. E nós vamos ver isso, irmãos, na África. Nós vamos ver, irmãos, os tsunamis atingindo, irmãos, a Ásia e a Oceania. Nós vamos ver, meus amados irmãos, furacões na América do Norte, sem parar, sem parar. E nós vamos ver seca e queimadas no Brasil, na América do Sul, seca no Nordeste. Nós vamos ver, então, as reações de uma natureza em fúria e as calamidades que essa natureza ela gera para o ser humano. Em todos os lugares do mundo, irmãos, nós vemos a profecia do Senhor Jesus se cumprir. Em vários lugares do mundo, a seca, a fome, a epidemias, como nós estamos vivendo, acerca do coronavírus. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo havia profetizado isso há 2000 anos, e isso está se cumprindo, irmãos, em todas as sociedades, em todas as épocas, porque, irmãos amados, isso são as contorções e as calamidades que a natureza ela traz para mostrar, meus amados irmãos, que são sinais do fim, mas ainda não é o fim. Uma outra categoria, meus amados irmãos, que nós podemos ver sobre a questão do princípio das dores são as perseguições e os martírios cristãos. Observe comigo o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer no verso de número 9 a 11. Vamos ler todos juntos? Diz assim: Estai de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunha. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Jesus disse que os seus discípulos seriam perseguidos. Jesus disse que os seus discípulos seriam condenados por causa da fé cristã. O Senhor Jesus vai dizer que essas perseguições aconteceriam por todo o mundo. Os discípulos de Cristo, eles seriam de uma forma violenta
entregues para serem jogados, meus amados irmãos, no fogo. Os discípulos de Cristo seriam entregues aos tribunais e às sinagogas, se cumprindo aquilo que aconteceu com os discípulos de Cristo, sendo entregues ao sinédrio, para serem julgados pelo sinédrio. E a profecia do Senhor Jesus Cristo, ela vai se cumprir, irmãos, por toda a história da cristandade. E nos 3 primeiros séculos, do 1º século ao 4º século, nós vamos ter a perseguição, irmãos, não somente dos judeus, mas também dos imperadores romanos, entregando os cristãos ao fogo, à guilhotina, aos animais para serem comidos nas arenas, entregue, irmãos, para serem trucidados por leões, chifrados por bois, para serem sentados em cima de chapas quentes, em brasa viva, para serem queimados como tocha viva. Irmãos, tudo isso está acontecendo durante, irmãos, toda a história da cristandade. E aí, nós podemos perguntar, mas não vai chegar o fim? Senhor, por que o Senhor não retorna logo? Não, irmãos, isto só é o sinal do fim dos tempos. Nós vemos hoje ainda, irmãos, quem sabe mais mortes no nosso tempo de cristãos do que antigamente. Hoje, o regime comunista e o regime islâmico mata mais cristãos, destrói mais igrejas cristãs do que, irmãos, qualquer outro período da história cristã. Nós, irmãos, estamos vivendo o princípio das dores. Os cristãos, eles estão sendo perseguidos. Hoje nós vivemos numa sociedade onde os cristãos não têm voz, não têm vez. Hoje nós somos amordaçados, irmãos, para não apregoar e para não pregar os valores cristãos numa sociedade que foi doutrinada a viver os valores marxistas, comunistas. Nós vivemos, amados irmãos, aquela perseguição, claro que de maneira às vezes aberta, às vezes velada, mas o que acontece nos países de regime comunista, como a China, a Coreia do Norte, nos países árabes, os cristãos, eles são amordaçados, eles são presos, trancafiados, eles são queimados em praça pública, eles são mortos, irmãos, com tiros de metralhadora, as igrejas, elas são incendiadas, as famílias inteiras de pastores são mortos de maneira impiedosa pelas facas dos árabes, dos muçulmanos. Percebam, chegou o fim? Ainda não. O Senhor Jesus diz que a perseguição e o martírio dos cristãos revela apenas o princípio das dores. A igreja se convulsionando, a igreja sentindo dores, a igreja pedindo ao Senhor, volte logo, volte, Senhor. Mas o Senhor vai dizer, ainda não será o fim. A quinta categoria, meus amados irmãos, que nós vemos aqui do princípio das dores, é a proclamação do Evangelho a todas as nações. Verso de número 10. O Senhor Jesus vai dizer, mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. O Senhor Jesus, ele disse que o Evangelho dele deveria ser pregado em todas as partes do mundo. Sentado ali com aqueles poucos discípulos, aquele grupo mais íntimo que fazia parte do seu círculo íntimo, Pedro, Tiago, João e André. O Senhor Jesus vai dizer que aquele evangelho que ele estava pregando ali para eles, para aqueles 12 homens, do qual um se desviou, aqueles 12 homens deveriam entender que eles deveriam pregar esse evangelho a todas as nações, a todas as criaturas que eles pudessem. Antes que o Senhor Jesus Cristo volte, esse evangelho teria que ser pregado. Nós vamos ver, irmãos, a partir de Atos dos Apóstolos,
o evangelho chegando em Jerusalém, a Samaria e até os confins da terra. O apóstolo Paulo indo à Itália, à Espanha, pregar o evangelho. E nós vamos perceber que esse evangelho está sendo pregado hoje em muitas línguas. A Bíblia já foi traduzida, irmãos, para grande parte das línguas dos povos, mas é só um sinal da volta de Cristo. O Senhor Jesus vai dizer que o evangelho, ele deveria ser pregado a todas as nações. Ele profetizou isso. E nós vemos isso se cumprir. Hoje, irmãos, na era da informática, na era online, na era cibernética, mais do que qualquer outro período, nós vemos o evangelho sendo pregado. No Facebook da nossa igreja presbiteriana do Una, nós recebemos o convite de irmãos que estão na Índia e que descobrem que somos presbiterianos, que somos cristãos, e eles conversam conosco. O evangelho chegando a vários dialetos, a várias línguas, a várias nações, a vários povos de todo o mundo. O sexto sinal, irmãos, a sexta categoria do princípio das dores seria a divisão familiar. Leiam comigo, por favor, o verso de número 11 a 13, diz assim, me perdoe, verso de número 12. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os seus progenitores e os matarão. O Senhor Jesus disse também que por conta do evangelho, a família, ela seria dividida. Haveria animosidade, hostilidade entre os próprios parentes, porque alguns se converteriam a Cristo e outros não. Foi o próprio Senhor Jesus, irmãos, que disse que ele não veio trazer união, ele veio trazer a espada, ele veio trazer, irmãos, divisão. E aqui o Senhor Jesus está profetizando que muitos pais que não são cristãos, eles entregariam seus filhos à morte, entregariam na sinagoga, entregariam para o Império Romano. Muitos muçulmanos entregariam seus filhos cristãos convertidos ao Estado Islâmico. Muitos pais no regime comunista entregariam e vai entregar seus filhos para serem mortos pelo regime estatal. Essa é a profecia que o Senhor Jesus Cristo diz. Por quê? Porque o ódio não é contra as pessoas, o ódio é contra o Senhor Jesus Cristo. E o ódio contra Cristo, irmãos, é maior do que os laços familiares. E nós vamos ver vários testemunhos na história da igreja de pessoas que tiveram seus familiares se levantando contra eles por causa do ódio à pessoa do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, irmãos, divide famílias porque as pessoas odeiam a luz. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, e eles não amam aqueles que vivem na luz. E nós vamos perceber aqui divisão familiar. Em sétimo lugar, para concluir, nós vamos ver que o Senhor Jesus Cristo, além de profetizar falsos profetas, profetizar, meus amados irmãos, as guerras, profetizar as calamidades da natureza, profetizar, irmãos, perseguições e martírio dos cristãos, profetizar a proclamação do Evangelho, profetizar a divisão familiar. Em último lugar, o Senhor Jesus vai dizer que no princípio das dores haverá apostasia. Verso de número 13, vamos finalizar. Diz assim, sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Sabemos, na história da igreja, que muitos apostataram. Irmãos, desde o período neotestamentário nós vamos ver isso.
E nós vamos ver as cartas apostólicas sendo escritas por causa das perseguições que os cristãos estavam sofrendo. Muitos apostataram da fé. Muitos apostataram por causa da sua saúde. Muitos apostataram por causa do seu conforto. Muitos apostataram da fé por causa da paz que queriam sentir. O Senhor Jesus vai profetizar que nós seríamos odiados por causa do seu nome. E aqueles que perseverarem até o fim, por causa do nome de Cristo, e confessarem o nome de Cristo até o fim, e não apostatarem do seu nome, quando, por perseguição do Estado, quem sabe, lhe prender e dizer apostate da fé, e começarem a agredir fisicamente você, dizendo apostate da fé, e você então se manter firme e dizer eu não apostatarei da fé, porque Cristo até o presente momento não me fez nenhum mal, muito pelo contrário, sempre me fez muito bem. Então, eles vão, quem sabe, tirar a sua vida. Mas aqueles que perseverarem até o fim, diz o Senhor Jesus Cristo, esses serão salvos. Meus amados irmãos e irmãs, o Senhor Jesus, até o dia de hoje, só tem feito muito bem a nossa vida. Foi Ele quem nos salvou. Foi Ele quem nos resgatou das trevas. Nós devemos a Ele a nossa eternidade. Por que nós vamos apostatar da fé? Por que nós vamos ficar calados quando, na sala de aula da universidade, questionarem a nossa fé e o nosso cristianismo? Por que nós vamos ficar calados e vamos, meus amados irmãos, nos omitirmos quando, na repartição pública onde trabalhamos, ou no emprego, nós ouvirmos vozes se levantando contra o Evangelho e contra o Senhor Jesus Cristo? O Senhor Jesus Cristo, por um acaso, nos fez mal? O Senhor Jesus Cristo, por um acaso, até o dia de hoje, fez alguma coisa para nos desonrar, para nos desrespeitar, para nos rebaixar, para nos humilhar? O Senhor Jesus Cristo, até o dia de hoje, nos fez alguma coisa desse tipo? Não. Um maiúsculo não. Até o dia de hoje, o Senhor Jesus só nos fez bem. Então nós não podemos apostatar da fé. Nós não podemos deixar de pregar o seu Evangelho. Nós não podemos deixar de dar testemunho do bem que o Senhor Jesus Cristo fez às nossas almas. Irmãos amados, nós não podemos fazer outra coisa a não ser perseverar até o fim. Eu quero concluir nessa noite dizendo: esse princípio das dores que Marcos registra aqui, irmãos, nesse sermão profético, são apenas as contrações da mulher grávida. É isso que o Senhor Jesus Cristo está nos dizendo. O mundo ele está se contorcendo de dores. O mundo atribulado por viver sem paz, um mundo sem Deus na terra, um mundo que jaz no maligno, ele está se contorcendo. E ele vai se contorcer, irmãos, em dores, em sofrimento, até que nasça um menino, até que venha o Filho do Homem, o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele está aqui respondendo a pergunta dos seus discípulos: Mestre, quando sucederá? Quais são os sinais do fim dos tempos? O Senhor Jesus está mostrando o que acontecerá, irmãos, para a chegada do fim. Mas até a chegada do fim, as coisas irão piorando, piorando e piorando mais. Não obstante, o Senhor Jesus, ele alerta, ele traz à luz, tão claro como a luz do sol, as verdades de Deus, para que eu e você, assim como os discípulos ali, naquele monte, no Monte das Oliveiras, aonde, irmãos, logo mais ele seria entregue para ser condenado e morrer. Logo mais, o Senhor Jesus seria crucificado. Mas antes disso, o Senhor responde tudo e deixa tudo claro. E ele faz isso comigo e com você, para que nós entendamos o que vai acontecer até o fim. Que o Senhor Jesus, ele seja glorificado para sempre.
e que nós possamos agradecer a Deus nessa noite, irmãos, porque Ele nos alerta, Ele traz para mim e para você essas boas novas de alegria. Não precisamos nos assustar. Se Jesus é profeta e nós cremos que Ele é profeta, porque Ele é o próprio Deus e Ele está mostrando aqui as coisas do fim e nós cremos que vai se cumprir, então nós não precisamos nos assustar. Nós não precisamos ter medo. Nós precisamos confiar nele. Nós precisamos somente ter fé nesse Jesus. E dizer, Senhor Jesus, por favor, nos prepara. Senhor Jesus, se o Senhor diz que isso vai acontecer, então, Senhor, fortalece a minha fé. Senhor, por favor, me ajuda a ser como o cedro do Líbano plantado na tua casa. Senhor Jesus, por favor, firma os meus passos. Senhor Jesus, por favor, me ajuda a não fugir, Senhor, como os discípulos fugiram quando o Senhor foi preso. Me ajuda a perseverar até o fim. Senhor, me ajuda a ir até o final, independente do que aconteça com a minha vida, com a minha família. Se epidemias me acometerem, como está acometendo o coronavírus, irmãos, o mundo, o nosso país, a nossa casa, o nosso bairro, a nossa igreja, não interessa. Eu vou ficar firme, Senhor, e me ajuda a ficar firme até o fim. Essa é a nossa oração. Essa é a nossa petição. Que Deus nos abençoe pelo seu Evangelho nesta noite. Amém. Vamos orar? Feche os seus olhos, curve a sua fronte e faça uma oração ao Senhor. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por essa noite ouvindo o Evangelho, Senhor, e ouvindo, Senhor, essas palavras que trazem paz, trazem, Senhor, equilíbrio, traz, ó Deus, tranquilidade ao nosso coração, de saber que o Senhor está governando a história do mundo. E aquilo que nós estamos passando, Senhor, não vai tirar o nosso sossego. Enquanto as pessoas no mundo estão desassossegadas, estão em pânico, Senhor, estão desorientadas e sem esperança. Obrigado porque o Senhor é a nossa paz. Obrigado porque o teu Evangelho é a nossa segurança. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é aquele que é o nosso refúgio. Que o Senhor, por favor, nos dê uma boa semana na tua presença e nos acampe os teus anjos ao nosso redor. E assim como no Egito, Senhor, protegeu o teu povo, Senhor, pelo sangue do Cordeiro, passado nos umbrais, que o Senhor também nos proteja de toda peste perniciosa, Senhor, por favor, de entrar em nossa casa. Essa é a nossa oração, a nossa petição, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o Pai, e que a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam derramadas sobre a vida de cada um de vocês, irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, uma boa semana a todos. Espero encontrá-los na quarta-feira, se Deus assim nos permitir, para a nossa reunião de oração. O link será postado no grupo da igreja e esperamos, com alegria, nos encontrarmos mais uma vez. Não sabemos até quando essa pandemia vai durar. O certo é que estamos vivendo, quem sabe, eu digo isso, mas não com inteireza científica, mas parece que nós estamos vivendo aqui o cume, o ápice, e nós estamos vendo essa epidemia chegar próximo de nós, muito próximo, e que o Senhor nos livre e nos guarde. Como eu falei pela manhã, a Covid-19 ceifou
a vida, né, do avô do André e do Jefferson. Eu queria então mais uma vez pedir aos irmãos que lembrassem de orar por eles, pela família deles. Ele morreu aos 71 anos de idade por insuficiência respiratória na tarde de ontem. Então vamos orar por essa família, meus amados irmãos. Eu queria que você, por favor, orasse baseado na palavra de Deus, pedindo a Deus que não entrasse na casa dos crentes, essa peste, esse anjo da morte, mas que o Senhor Jesus preservasse a nossa vida, se Ele quiser fazer isso para a glória dele. Lembre de orar então pelos irmãos que estão com os sintomas da Covid, que estão passando por esses momentos, né, tão difíceis, né, por favor, que às vezes bate o desespero no coração. Mas nós vamos, irmãos, nos tranquilizar com a paz do Evangelho. Deus abençoe a todos. Uma boa noite. Deus abençoe grandemente. Até quarta-feira, se Deus assim nos permitir.